porque quando estava 11 contra 11, o Corinthians já estava perdendo o jogo. Eu vi o lance em câmera aberta, não tem os detalhes que certamente vocês têm com as câmeras mais fechadas. A expulsão foi feita pelo quarto árbitro. O Ricardo pergunta a todos os auxiliares, né? E então, assim, estava no mesmo ângulo que eu. Acho que o Romero já tinha sofrido 2 faltas no lance e acho que cabe olhar se teve a intenção. Acho que sempre uma expulsão desse modo tem que ter a intenção da agressão. Eu acho que o que ele menos teve ali naquele lance foi a intenção da agressão. Em relação ao jogo, é claro que prejudica. Jogar com um jogador a menos hoje, com tantos jogos em sequência, além do desgaste físico, o componente tático. A outra equipe consegue se posicionar melhor, fazer a sua equipe se desgastar mais. E eu acho que teve influência, sim. Por mais que a gente estivesse perdendo, acho que era um jogo bem equilibrado. Foi uma bola parada. A gente até tinha, eu acho que, um controle da bola maior, sem uma produção ofensiva que pudesse transformar isso numa superioridade de fato. Nossa, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse desse momento do Corinthians, que não vence há 4 jogos no Brasileiro, 3 derrotas e 1 empate, e principalmente o desempenho do time, acho que está bem abaixo do que você imagina como visitante, né? São 10 jogos como visitante, 7 derrotas, apenas 2 vitórias e 1 empate, caiu de 25 para 23,3% o aproveitamento, quer dizer, 7 de 30 pontos possíveis. Realmente, é um aproveitamento baixo, não é aquele aproveitamento que a gente esperava. Preocupa, sim. A gente sabe que precisa melhorar nesse jogo fora, a gente precisa retomar confiança. A gente dividiu as atenções aí em outras competições e foi justamente nesse momento que a gente teve a queda no Brasileiro. São coisas para a gente pensar, discutir e tentar encontrar as melhores soluções. Osmar, boa noite. Boa noite. Com esse resultado de hoje, o Corinthians está agora a 7 pontos do G6 e também a 7 pontos do Z4. Como é que você olha para frente e projeta esse futuro do Corinthians nesse segundo turno? Você vê um bom horizonte nessa briga por uma vaga na Libertadores ou te preocupa mais nesse momento uma proximidade maior da parte de baixo da tabela? Se a gente estiver falando em pontos, são as duas coisas que estão equidistantes, né? Então, a gente busca, sim, o crescimento, porque eu acho que o crescimento de tentar ter na meta essa alcance ao G6 nos afasta da parte de baixo da tabela. É o que a gente vai buscar fazer a partir de agora. O que você está identificando e acompanhando na equipe que precisa melhorar para o Corinthians reencontrar o caminho das vitórias? A análise do jogo de hoje ela é prejudicada em função da expulsão, né? Eu acho que a gente tentou ainda, o time foi extremamente guerreiro, competiu pra caramba com o Fluminense, não ficou ali encolhido, esperando o Fluminense atacar por uma bola, tentamos ainda assim controlar o jogo. É claro que não tivemos a capacidade disso, mas a gente tem muita coisa que a gente precisa melhorar. A gente precisa se adequar a uma forma de jogar, a gente precisa encontrar as melhores soluções, encontrar um desenho no meio de campo que efetivamente nos dê a condição de manutenção da bola e ofensividade, criar mais cenário ofensivo. Nós precisamos chegar mais ao terço final do campo. Mais alguém, gente? Vou passar aqui na frente. Oi, Osmar. Tem jogos decisivos agora além do Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Brasil especialmente, a Libertadores também. Você acredita que a continuidade no cargo depende desses jogos de Copa decisivos? E se, porventura, você chegar à conclusão de que não consegue extrair o melhor potencial desse elenco do Corinthians, você pediria para sair? Eu acho que essas avaliações elas devem ser feitas pelo modo coletivo, não só minha, né? Nós temos uma comissão técnica, temos uma direção muito atuante. Eu acho que a gente, se eles acharem e a gente perceber, eu já disse isso mais de uma vez, que os jogadores não respondem aquilo que a gente está propondo, a gente não tem, o cenário do futebol é resultadista aqui no Brasil. Então, o cuidado é esse, mas a resposta dos atletas é sempre positiva, o feedback que a gente tem de vestiário, o feedback que a gente tem de dia a dia de treinamento é sempre positivo, são pequenos detalhes. Eu acho que competições como a que você começou na sua pergunta fazendo, são competições em que a gente está extremamente vivo e a gente vai estar fortalecido, como eu disse, quando a gente foi a Chapecó. Olá, você há pouco falou que o
trabalho foi um pouco prejudicado no Brasileiro em função das competições mata-mata, no caso Copa do Brasil e Libertadores da América. Você tem um jogo decisivo na próxima semana contra o Colo-Colo em casa, em que uma vitória simples vai para os pênaltis, 2 gols de diferença, você sai classificado naquele que é o objetivo principal, parece sempre, dos times brasileiros, que é a Libertadores. O que precisa ser feito para esse jogo? Você vai poupar jogadores no próximo jogo do Brasileiro? Você, em relação ao primeiro jogo, o que precisa melhorar para o Corinthians sair classificado e continuar a sua busca da Libertadores? É um jogo difícil, mas é um jogo totalmente reversível, né, o placar. A gente vai estabelecer o planejamento a partir de agora, vai ter um feedback amanhã quando chegar no CT dos atletas, né, e pensar o que é o melhor para essa projeção do jogo do Brasileiro, que a gente também não pode largar, e quando eu disse, não é que o Brasileiro está sendo prejudicado. O Brasileiro, quando a gente trocou o foco para fazer Copa do Brasil e Libertadores, foi aí nesse momento que a gente teve a queda. Se foi isso, não é uma detecção. Os resultados mostram isso, mas não é uma coisa que a gente tem, vamos abandonar o Campeonato Brasileiro. Nunca foi dito isso por nós. Então, planejamento a partir de amanhã a gente executa pensando no jogo do final de semana e no jogo da quarta-feira. Lóis, boa noite. Claro, a sequência recente não é boa de resultados, mas a gente tem sempre que falar e lembrar que o Corinthians desfez um time que estava sendo montado, inclusive você participando desse processo de reinvenção, né, após a saída do Carille, né, o lateral esquerdo e vários jogadores que o Corinthians tinha, 4 titulares, né? Para a montagem de um time, você vai ter que se refazer de novo. E isso, nesse momento, não está sendo aparentemente considerado nas críticas que são bem fortes ao seu nome nesse momento nas redes sociais, entre torcedores do Corinthians. Isso tem uma questão, uma relação com o fato de você ser um treinador que está começando agora? Você acha que você precisa ter um pouco mais de contundência para, quem sabe, dividir essa responsabilidade pelos fracassos recentes também com a diretoria que desfez o time? Toda saída de jogador, efetivamente, não foram vendas feitas pelo Corinthians. Na realidade, veio a proposta, o jogador vai, Balbuena multa, Rodriguinho tinha o interesse de sair, ou seja, tudo isso foi muito bem trabalhado, tanto da diretoria conosco da comissão técnica. São dificuldades que qualquer treinador que estivesse aqui ia passar. E eu estou tentando fazer da melhor maneira possível, trazendo o menor prejuízo possível para o Corinthians. Boa noite, professor. Uma observação em relação ao primeiro tempo, eu sei que já deve ter sido falado aqui, você teve aquela dificuldade da expulsão do Romero. Mas pelo segundo tempo que o Corinthians fez hoje, com aquele gostinho de que o resultado poderia ter sido outro, e o que é que essa torcida do Corinthians pode esperar desse time para essa competição, desse brasileiro tão extenso e as outras competições do mata-mata? Eu já tinha respondido, eu não tenho dúvida de que a expulsão prejudica qualquer equipe. No dia de hoje prejudicou o Corinthians. Jogar um tempo inteiro e mais alguns minutos do primeiro tempo com um jogador a menos desgasta fisicamente, estrategicamente gera dificuldades maiores. E o jogo estava um jogo bom para se jogar. Nós tínhamos condições de circular a bola de um lado ao outro, precisávamos melhorar um pouquinho a nossa profundidade e certamente iríamos corrigir isso no intervalo. E a torcida do Corinthians ela pode esperar muita brio, muita disputa, muita competitividade, como foi no segundo tempo. Foi um time que não se acovardou, não jogou encurralado pelo Fluminense atrás, tentou de todas as maneiras buscar um gol mesmo com um jogador a menos, e eu acho que essa característica dos nossos atletas é o que dá confiança para que a gente possa ver um horizonte muito positivo na frente, e a torcida pode ter certeza, abraçando o time, abraçando a equipe, que nós vamos dar muitas alegrias para eles. Osmar Loss, depois da derrota do Corinthians 1-0 contra o Fluminense no Maracanã. Daqui a pouco tem mais entrevista ao vivo lá no Maracanã, dos dois lados, do lado do Fluminense, do vencedor, e do Corinthians, que perdeu a 4ª consecutiva, sendo a 3ª no Brasileiro. Vem de 4 jogos sem vitória no Brasileiro, sendo um empate e 3 derrotas. Está aí para você na tela os números da partida: 51% posse de bola do Fluminense, 49% do lado do Corinthians, finalizações 15-4 a favor do tricolor, finalizações certas 5-1, passes certos, uma boa porcentagem dos dois lados, 93% e 92%, passes errados, 31 do lado do Fluminense, 40 do lado do Corinthians, vira a página aí pra gente, cruzamentos certos, 6 do lado do tricolor, 4 do lado corintiano, 17 desarmes do Fluminense, 22 do Corinthians, 11-8 faltas cometidas, cartões amarelos 1-2,
e cartões vermelhos. Só do lado do Corinthians, o Romero expulso aos 42 do primeiro tempo. Vamos então